sobreviver ao primeiro episódio. Nós sobrevivemos, estamos aqui de novo. E depois de uma estreia com frio, inverno e, como diz a Marina, frozen, na barriga, a gente está aqui de volta. E hoje com a Prof. Marina e o seu anel de família, a Prof. Ana e as suas medalhas abençoadas, a Poli e a sua caneca que diz tudo, a Thaís e o seu patuá, descobri o nome disso agora há pouco, e a Nadege, que hoje trouxe um mascote. O nosso... Não tem nome. Não tem nome. E olha só, um spoiler, hein? Um spoiler. E eu, com as minhas... erva doce. Por que será, né? Enfim, o episódio de hoje do Relaxa e Prosa é sobre perrengues. Melhor, sobre R-perrengues. Aquelas coisas que dão vontade de sair correndo, que nos fazem perguntar, o que eu tô fazendo aqui? Eu acho que eu me perguntei isso hoje, mas tudo bem. Isso não é para mim e não vai rolar. Então, com a promessa de fazer um bate-papo mais curto, será? Te convidamos. Bora com a gente nesse segundo encontro do Relaxa e Prosa. Então, gente, vamos começar a prosa de hoje? Vamos, Então, vamos lá. bora lá. Sabe quando a gente lê uma mensagem no WhatsApp e responde, mas a outra pessoa não recebe? Ó, Ou então quando a gente aceita o convite de uma reunião, mas depois não encontra o link? sim, normal. Coisas assim acontecem muitas vezes, né, Letícia? Porque as nossas ações foram só em pensamento. E às vezes, se organizar só em pensamento pode gerar um baita perrengue. E a Prof. Marina passou por um sufoco em uma reunião importantíssima, por algo parecido. E aí, Marina, conta pra gente, esse perrengue te fez pensar que não era pra ti esse negócio? Sim, pensei que estava totalmente fora de órbita. A primeira vez esse semestre, quando eu tinha uma agenda às 14 horas da tarde. E sentei na frente do computador 1 hora antes, pensando, me organizando em pensamento, né? Tipo, daqui a 1 hora é só logar na reunião. Abrir o Microsoft Teams, abrir o WhatsApp, abrir a agenda, ou seja, em termos de tecnologia, estava tudo pronto para eu logar às 14 horas. Sem perrengue, né? Sem perrengue nenhum, extremamente organizada, planejada, como vocês sabem que eu gosto de ser. Teams colaborando. Todo perfeito. Não, entrei 1 hora antes exatamente porque, caso o Teams, né, me dê uma atrasada, eu tô ali, né, 1 hora já preparada para ele. Bom, pensei, tá tudo pronto, vou começar a corrigir os projetos de pesquisa da turma de 2023/1. Quem disse que eu simplesmente esqueci da reunião? Eu comecei, engrenei ali nos projetos e era alerta no WhatsApp, a pessoa me chamando, alerta no Microsoft Teams, alerta na agenda, e eu só apertava no X, e lá e continuava com eles. Continuei. 30, 40 minutos se passaram, eu pensei, Acabou a reunião. nossa, esqueci da reunião. E ali estavam várias mensagens no WhatsApp. E aí, Marina, tudo bem? Tu vai participar da reunião? E eu pensava, meu Deus, a minha nova chefe, a minha nova coordenadora. Primeira reunião. A primeira reunião. A primeira reunião dessa Numa atividade. sexta-feira. E eu pensei, gente, meu Deus do céu. Tô Vou na ser rua. demitida, né? Nem fui contratada e já tô sendo demitida. Bom, no final das contas, tudo tá caminhando, o barco tá navegando num mar turbulento, mas agora as entregas começaram a acontecer já, estamos tocando, né, de um jeito ou de outro o projeto e deu tudo certo no final das contas. Não Eu foi pra não rua? fui pra rua, não foi não fui demitida? demitida, né, mas foi algo, obviamente, né, que me causou um pouco de preocupação e realmente pensei, não pode mais acontecer isso. Tô Porque doente. eu não pude nem, exato, tô doente, eu não pude nem apresentar uma desculpa, porque não existe desculpa para isso, né? Então, eu simplesmente relatei o fato que tinha acontecido e pedi pro meu amuletinho, né, não só o meu, todos esses que estão na mesa, pensei, tomara que não me ponham pra rua, né? Então, foi assim, entre tantos outros que existem, né? Um dos relatos de RP Perrengue.
Mas eu acho assim que né, não tem desculpa, mas tem justificativa. Tem. Tu estavas trabalhando Em outra Então, em outra coisa e muito bem focada. Isso. Por isso que tu esqueceu da outra reunião. Claro, espero que nunca mais aconteça. E todos os alarmes ali, Eu adorei. nada. Eu tô Não mais posso, focada. não posso atender, Eu estou também, fiquei trabalhando. chocada com o salário. O que querem me focada aqui. chamando? Isso aí, isso acontece, né, gente? Acontece, é super normal. Não. Ainda mais com a Marina. A Marina é Não muito é normal focada. com a Marina. Gente, eu tenho alguns anos de vida e alguns de carreira. Isso nunca aconteceu. Eu fiquei bem Sempre preocupada. tem a primeira vez, menina. Não, agora eu já faço parte da equipe, já tô integrada. É que a gente brincou, se fosse a da 10, a gente ia dizer, tudo bem. Eu, então, pisciana também. A Thaís, mas a Esquecida. Marina foi chocante, É. Então, né, aproveitando essa história, gente, os perrengues hoje será que estão de leve, assim? Vamos ver. Então, aproveitando essa história da Marina, que tem a ver com reunião virtual, além desses perrengues por confiar mentalmente, né, na gente, assim, a gente também tem os sufocos que surgem quando a gente clica no botão errado, né? Mandar um e-mail para a pessoa errada é coisa super normal de se fazer. Quem não confundiu uma Ana Maria da Silva com uma Ana Maria dos Santos? Né? A gente confunde. É perigoso mandar um e-mail para a pessoa errada, né? É perigoso. Mas é normal. Mais normal do o Pix que... pode me enviar errado. Sim, pode me Ah, dar errado pra Isso cima. não acontece. Pix não acontece de mandar errado, né? Mas, e compartilhar uma tela inadequada numa reunião online, cheia de pessoas conhecidas e desconhecidas. No primeiro episódio, todo mundo aqui disse que tinha uma história para contar envolvendo a Nadege. Você virou só o corinho, né? Então, agora, a gente vai ouvir um caso que eu tomo a liberdade de dizer que foi bagunça da Nadege, mas que resultou, tipo assim, num início de perrengue coletivo, né? Que tinha mais gente envolvida na bagunça, né, Nadege? Assim, claro, não, eu vou sozinha pra essas coisas. Então, quem vai contar essa história da Nadege não é a Nadege, porque, né, ela ia sair na defensiva, eu acho. Mas tudo bem. Não ia contar tudo. Não ia contar tudo, né? Então, Nem quem me vai... lembro de tudo, só vou ter que me lembrar ainda. Então, quem vai contar essa proeza pra gente é a Poli. Conta, Poli, esse episódio aí. Vou contar, mas assim, antes eu vou pedir a liberdade para dizer que qualquer uma pode interferir na minha conversa. Por quê? Porque, conforme o meu amuleto diz, vivendo um surto de cada vez. Então, assim, eu não me lembro de toda a história também, com todo o requinte de crueldade necessária, tá? Por quê? Porque depois de um certo tempo, é tanta coisa na minha cabeça que eu simplesmente foco só na vergonha alheia que aconteceu, mas não no detalhamento. Algumas Alheia colegas são não, mais... acho que foi tua, porque eu não tava nem... Nadege até agora não sabe se ela Não, fez nem errado. me preocupei. Exatamente. Então, assim, a pandemia chegou então, junto com a gente, toda uma vida online de trabalho, né? Onde a gente foi apresentado ao Teams e ali a gente seguiu o baile até hoje, trabalhando em home office ou não, no momento, né, híbrido aí, mas enfim. A gente começou a ter reuniões online, capacitações online, enfim, toda uma situação ali durante a pandemia. E a gente se juntava muitas vezes, um pouco antes da reunião até, para conversar um pouco entre nós no WhatsApp, trocar uma ideia, fazer uma brincadeira, tirar uma, né? Tanto que hoje mesmo teve uma brincadeira que a gente estava se combinando, o amuleto, quem vai levar o quê? E estava ali conversando. Eu disse, gente, tem coisa mais fácil do que um amuleto. Eu posso falar? Eu vou falar. Tem coisa mais fácil do que um amuleto, assim, ó, um Rivotril, uma camisa de força, essas coisas para a gente poder sobreviver. Não tem. E a gente brincando, e a gente faz muito isso, de brincar e de fazer essas piadas internas no WhatsApp que a gente tem entre nós. E a gente se diverte assim também, porque a vida também é isso. E a gente estava ali na reunião, fazendo altas brincadeiras e piadinhas, mas seguindo a vida normalmente e profissionalmente, participando da reunião. Eis que a Nadege se confunde nos botões que estavam na frente dela e ela compartilhou a tela dela com o WhatsApp da gente aberto.
no qual a gente não quer expor o que eu acabei de brincar, que a gente faz. Da gente fazer piadinhas internas e piadinhas com E brincadeiras. o nome do WhatsApp também é censurado. O pior O era nome isso. do WhatsApp também, enfim, as coisas Que era a gente o pior, tem era o ali, que pior. era o pior, exatamente. O nome do nosso grupo é o problemático. Então, Agora não é mais, que a Thaís já Não, mudou. Ah, não, né? Porque agora até, é mais porque profissional. até os É, caras agora- do MEC tiveram que olhar o WhatsApp. tiveram que olhar. institucionalizei É, esse WhatsApp. E a foto da gente, Mas as enfim, bobagens a continuam. piada era muito grande. Então, o que eu brinquei hoje de quando estavam todo mundo falando do amuleto, eu falar, a gente podia levar o Rivotril. Isso não pega bem, né, gente? É uma piada interna, uma coisa engraçada, que, na verdade, quem olhar de fora vai pensar que, de repente, eu tô falando sério. Então, o que a gente tava ali fazendo, as brincadeiras, eram muito internas. E a Nadege compartilhou a tela numa reunião Óbvio. onde tinha, eu acho que Comigo mais de não 100 tem pessoas. segredo. Mais de todo- 100 pessoas. Tinha Mas mais eu vou- 150 pessoas. Olha, eu lembro, eu vou revelar o que a Revela. Nadege falou nessa reunião. Ai, Porque assim, ó, no início da Revela. pandemia, a gente tinha muita reunião. Gente, tinha reunião pra tudo. A gente tinha reunião o dia inteiro no Teams. A gente não aguentava mais. E Pra no aprender nosso, todos os processos, Pra assim. tudo, né? Que vocês podem imaginar. Estamos Parecia assim, ainda temos que nos encontrar. Ainda né? continua. acabou E eu pegando. lembro que a reunião já havia começado e a Nadege pega e coloca assim, mais uma reunião que podia ser 1 e-mail. E aí todo mundo leu aquilo e nós assim, avacalhando a reunião, que tinha muita tinha os gente. nossos nomes, assim. Ai, que Nossa, ótimo. foi bem bom. Abençoada na Nadege do amuleto, do maior amuleto. Detalhe, Que deu uma gente. dica pra toda a O universidade. pior ficou foi isso. tempo ali. Só contei É a a gente verdade. assim, ó, tempo Nadege, ali. teu WhatsApp tá aberto. na tela. E ela não. E ela aqui, ó, igual a Marina, ignorando. Ficou um tempo aberto, assim. E Até aí, que um prof abriu a câmera e falou, né? É. Abriu o áudio. Professora Professora Nadege, Nadege, você está compartilhando a sua sua tela. tela. É que eu não sabia gente, compartilhar, meu fui treinar Deus, como é que E a é. gente, tava tão tudo recente que a gente tava tentando derrubar, porque hoje em dia é fácil a gente derrubar, quando a pessoa tá compartilhando a tela e a gente vê que é um constrangimento, a gente derruba o colega, a gente não deixa, né? E aí a gente não sabia muito bem, ainda a gente tava tentando derrubar. A Nadege nem disse que pra não gente- aprendeu a derrubar Eu ainda. não sei derrubar não nada. tenta, não nem pede pra sabia, derrubar não ninguém. Eu não sabia nem compartilhar Gente, a essa tela. história- Eu compartilhei sem Foi querer, horror. porque eu não sabia Foi compartilhar. assim, a tela. suando frio, de nervoso e tal. A Nadege fez um momento ótimo para eu testar como compartilhar a tela nessa reunião aqui com 100 pessoas. De todos os cursos do IAD da Unicinos, assim. A Todos, gente, todos. a gente passou uma vergonha, assim, mas tudo bem. Ela disse que não passou vergonha, mas né? Eu Nem não fiquei senti vermelha. vergonha. Eu fiquei. fiquei Eu nem fiquei também, vermelha. Eu fiquei. Eu Bom, fiquei assim, então- meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ainda bem que foi a Nadege, então, que compartilhou. Porque se tivesse sido outra pessoa, tinha se derrubado, né? E saído correndo da reunião. E ainda com medo de, no outro dia, nem estar sendo mais convidada para outra reunião. É, a Nadege não levou. Isso como um tudo bem. problema. É. Vida que segue. Vida que segue. Ei, Nadege, que bagunça. Eu não senti nada. Eu não tô sentindo nada. Por isso que às vezes a gente diz, não vamos gravar. Não vamos gravar essa reunião. Pra não dizer bobagem, ficar gravado. Ou para não ficar compartilhado bobagem, né? E ficar gravado. Bom, gostei da história. Gostei. Ela é ótima. Não, eu fico imaginando a cena. E a gente tentando, sabe? Cada um na sua casa, Exatamente. desesperador. E eu lembro de mandar pra Poli, Poli, o que a gente faz? A Nadege está nos expondo para o mundo, né? Porque E a gente tentando aprender, porque a gente não sabia. né? Tirar, aí foi quando o Mexer professor... no Teams ainda. Foi horrível. Ainda bem que tinha esse professor, então. Mas eu acredito, assim, ó, que, né, de repente, vários professores disseram assim, ai, ainda bem que ela teve coragem de falar isso. É, eu acho que aconteceu muita isso. Eu só fiz antes dos outros. é, Eu só fiz antes dos outros. Muito bem. E então, seguindo nesse mundo tecnológico, outro perrengue que todo professor passa, não sei se todo professor, mas do EAD com certeza, é a função da mudança de plataforma, né, gente? Um dia é Moodle, outro dia é Canvas. Surdo. Outro dia é... Canva. né? Daí do nada entra um LXP. Depois do Inter. Não, o Depois primeiro a gente não foi sabe. AVA, vocês nem sabem. O Tinha um AVA, AVA. exatamente. ainda Nadege antes se disso. entregando a idade. Então, é cada dia uma surpresa, cada semestre, cada ano, não sei, mas sempre tem uma surpresa, né? E isso, com certeza, exige uma paciência e até uma preparação psicológica. E se é final de semestre, então, Melhor, né? no EAD, que não tem 100 alunos, tem uns 500, lá, né? Uma coisa assim. Turma com 60, 80. É tumulto na certa, né?
Então, eu vou pedir para Ana contar para gente. Final de semestre, a muvuca de plataformas. É um momento de se apegar na meditação, nas Pois medalhinhas? Nesse período, eu acho que eu intensifico, assim, a meditação, a questão... Mas, na verdade, essa questão da plataforma, a gente sabe, né, que é muito para a evolução dos cursos. Na Unicinos acaba tendo essas mudanças e a gente tem as qualificações, as capacitações para saber mexer nessas novas plataformas, mas sempre na mudança de uma plataforma e outra sempre acontecem histórias, né? Então, na verdade, não seria uma história específica, mas um momento ali de tu te adaptar de ferramentas, muda... estratégias de interação com o aluno, né? A linguagem, muitas vezes. Então, no começo desse ano, a gente teve a mudança do Canvas para LXP. Nós temos ainda disciplinas no Canvas, mas a maioria das disciplinas estão no LXP. Então, essa mudança de nomenclatura, das interações, até da parte da usabilidade mesmo, da plataforma, né? De como a gente vai utilizar. Enfim, traz, assim, um estresse... com turmas grandes, né? Então, as nossas turmas do IAD, graças a Deus, elas são grandes. Então, isso também dá um nervoso, assim, da gente querer ajudar os alunos e, enfim, mudar essas estratégias. Mas elas são necessárias. A gente sabe, né? Que essas plataformas novas, elas estão aí para ajudar, enfim, e ajudar também no dinamismo dos conteúdos. Mas sempre tem um momento, assim, que eu digo... Acho que antes desse momento aqui eu vou dar uma meditada, vou dar uma rezada, né? Pego as minhas medalhinhas, assim, fico mentalizando, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E no fim as coisas dão certo mesmo. Eu fico pensando assim, por exemplo, eu fui aluna do EAD. E depois que fazia as provas e passava das 3 horas da tarde do sábado, eu ficava toda hora atualizando para saber se tinha as minhas notas, né? E no final também, eu ficava abrindo aplicativo no celular, aplicativo no site para saber cadê minha nota, né? E aí eu ficava pensando assim, o que a tutora tá fazendo, né? Domingo às 20 horas. Exatamente, né? O que ela tá fazendo? Passou a noite dormindo, onde você viu isso, gente? Então, assim, passa a noite em claro mexendo naquilo ali? Não, né? Não, Sim. muitas vezes sim. Muitas vezes a gente tem muitas vezes Não a gente exagera. tem um prazo. Não, muitas vezes não. Sempre temos um prazo é um prazo curto, né, para turmas grandes, para postar as notas dos alunos. Então, final de semestre, se a gente não tem uma organização mesmo de, infelizmente, ter um trabalho de final de semana, que a gente sabe que a vida de professor também envolve muito trabalho final de semana, né? Realmente, aí a gente acaba surtando de vez, né? Mas tem que ter uma organização, tem que avisar os alunos que a gente tem um prazo para postar as notas, né? Que não é imediato, que precisa ter um tempo. Então, segurar um pouco da ansiedade dos alunos também, mantendo a calma e entender que, principalmente, essas tecnologias, elas sofrem problemas também, né? Elas não são 100%, funcionam 100% bem. Então, tem que ter uma paciência. De noite o professor dorme, né? Também tem uma vamos questão. descansar. Alguns. Alguns. Mas assim, entre 13 e 5 da manhã, a gente dá uma dormidinha, pelo menos. Então, né? tem que ter uma paciência com a mudança de plataforma, com os registros, enfim. Então, tá bom. Perrengue, gente. Perrengue. Se tiver... Eu não sei nem por que eu queria saber minhas notas, mas, né? Pois é, tem uma chata muda, Cris. né? O que muda? O que Eu era uma chata, No sábado, 3 da tarde, tu ainda ficar atualizando, não tem amor no coração da pessoa lá na Não Eu pode saber sei. a nota só na segunda. Entrega, gente. Não sei por quê, mas tudo bem. Sei lá. Enfim. Não é o chat GPT que tá corrigindo. Tenho medo desse cara aí. É um ser humano É um ser ainda. humaninho ainda. Bom, então... Se eu achei, se vocês acham, né, que é complicada essa função toda de plataforma e de muda isso e muda aquilo, então, a gente vai agora ouvir um perrengue que a professora Thaís passou recentemente por conta disso, dessa função de troca de plataformas, enfim, porque não é só colocar nota, né? Tem mais um monte de coisa que tem que fazer nessa plataforma, praticamente tudo. Então, Cord, o que tu estava fazendo lá? O que aconteceu? O quê? Como eu vim parar aqui, né, Como? Cris? Como? Bom, a minha história é bem recente também, é do semestre passado. Porque, assim, o que me tira do sério, assim, o que me faz pensar, por que eu escolhi estar aqui? Fui eu que escolhi, não estou obrigada, né? Exatamente. São as questões mais, assim, administrativas, daquela coisa burocrática, as plataformas, né, que nos fazem sair aí do eixo.
E minha história, então, meu RP foi agora, no último semestre, quando a gente teve que criar aí muito conteúdo novo para a LXP. E eu normalmente não me aventuro na autoria das comunidades, né? Porque por conta da coordenação, tem muita demanda, eu acabo dividindo com as gurias, assim, esse trabalho de autoria. Mas então, esse semestre eu tive que fazer 2 ou 3 atividades no LXP. Adorei fazer, foi super bacana, mas eis que a gente tinha uma tarefa lá, uma parte que a gente tinha que cadastrar os exercícios na plataforma, né? Então, a gente coloca perguntas, opções de resposta, né? Bem chatinho. Bem chatinho, né, Nadege? Mas é bem operacional, assim. Como eu estava um pouco atolada de trabalho, né? Eu deixei ali para os últimos momentos, foi quando deu, até as 3 da manhã, cadastrando. Não dormiu. Mas eu tenho insônia, as gurias sabem. Então, para mim, trabalhar de madrugada é super comum. Não grava isso. Olha o Rivotril, bem que tinha que ter o Rivotril de... Não, daí eu ia ficar mais humilhada ainda. Aí, bom, fiz lá a disciplina de semiótica, né? Fui lá, cadastrei as questões, as opções de resposta, tudo certinho, né? Ai, que alívio, pronto, isso aí me entrega amanhã, tá tudo certo, terminei o trabalho. Foi até dormir. Fui até dormir depois desse momento. E eu só tinha uma reunião de tarde, daí eu fui pra Unicinos de tarde, super tranquila, né? Mentira, mas assim, menos afobada, porque eu já tinha feito aquilo. Chego na reunião de coordenadores, vários coordenadores do EAD, um coordenador levanta a mão e diz assim, Thaís, quem é do teu curso que está produzindo a disciplina de semiótica, né, LXP? E eu, orgulhosa, né, trabalhei até às 3 da manhã, eu mesma. E ele me diz, Thaís, tu cadastrou as tuas questões e apagou todas as minhas questões de uma disciplina de logística. Ah, como é que tu conseguiu essa façanha? Eu não, né, Nadege? Foi o LXP, sistema, LXP, gente. Daí eu disse, olha, eu tenho certeza, embora fosse de madrugada, que eu estava na minha disciplina certa, né? Eu realmente vi que tinham assim, atividades lá, exercícios de logística. Mas eu pensei, bom, deixaram isso aqui de modelo, né? Pra eu poder pensar que tipos de questões. Óbvio. Tu foi botando por cima. Fui deletando e cadastrando as minhas. Resumo, né? Eu e ele ficamos ali, ele muito chateado, eu muito... Feliz que não tinham pagado as tuas. Assim, envergonhada, né, de ter desfeito o trabalho dele, chateada. Quando entrou a gerente, a gente falou, olha, aconteceu um problema, assim, relatamos pra ela, eis que tudo foi deletado, né? O trabalho dele e o meu, porque tinha tido um problema na plataforma, né? Então, não pôde ser mantido nem o meu e nem o dele, e eu já estava com o prazo super estourando, então tive que fazer assim, no tempo que eu não tinha, né? Então, nesse momento eu pensei, como eu vim parar aqui? Hein? Por que eu tô fazendo esse trabalho, né? Mas isso faz parte aí do dia a dia, das trocas de plataforma, Isso aí. dessas atividades que não são, às vezes, da sala de aula, né? Elas acabam interferindo na sala de aula, mas não é o nosso fazer que a gente gosta do dia a dia, né? De falar com o aluno. É o perrengue mesmo, é a parte do bastidor. E pra ajudar, tu tinha salvo as questões ou não? Não. Olha só. Porque aí a Thaís, né? quê, né? A Thaís, Por quê? aquela que tava fazendo tudo de última hora, pensou... Fazer 2 vezes. Eu não vou passar tudo isso para um Word para depois jogar para dentro do sistema, eu já vou pensando a questão, eu já vou Pessoa cadastrando. pilhada com insônia ali, Pá, né? pá, 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 pá. Nossa. E aí nunca mais, na minha história, eu deixo de fazer um rascunho com as questões, porque eu tive que criar todas de novo. Todas. É. Eu tive vontade de chorar quando eu ouvi essa história. Sério mesmo, Nossa. chorar de, sabe, dar um Não, eu desespero. também, eu acho até que eu chorei, eu não me lembro, mas eu devo ter chorado de ódio, de raiva, de tudo, né? Mas passou. Acredito. Aí por isso eu trouxe aqui, eu me agarro em todos os santos e penso, não Isso. vou desistir, não vou desistir. Vou até virar religiosa pra gente conseguir resolver isso. Alguma coisa a gente se apega. No próximo exercício que eu tiver, vou me apegar antes de fazer, Vou né? pedir uma proteção. Isso aí. Então tá, que perrengue, hein? Triste. Eu não sei, eu fico pensando assim, eu sou uma pessoa que tô sempre com sono e nunca consigo dormir direito. E daí eu fiquei pensando, nossa, podia dormir? Não, tenho que resolver um perrengue. Podia ter dormido, Cristo, entendeu? Voltava naquela hora e pensava, eu podia estar dormindo. E a nossa última história, então, de hoje, ela não tem relação com o tecnológico. Ela é um perrengue digno da vida de quem estuda no presencial, de quem vive no presencial. Terminar a aula depois das 22 horas, tipo, né, professor da aula depois das 22, a gente já fica daquele jeito, né? Mas, tipo assim, terminar a aula depois das 22 e pegar uma carona,
para ir para casa é tudo de bom, tá? Mas e se no caminho acontece um probleminha? O que a gente faz depois das 22 horas da noite, tá? Até dá vontade de sair correndo, né, Nadege? Mas como que vai sair correndo? Dependendo do lugar, não dá, né? Não dá. Então, Nadege, conta pra gente esse perrengue aí. Apesar que o nosso perrengue foi um final feliz, assim, no fim, né? Graças a Deus que a Unicinos tem bastante moral na zona, né? Então a gente sai até com o final feliz. Na zona? Na zona, né? Na zona Na na região, na região. Na localidade. Eu ia de carona, a gente sai com a Nina e a Cris, a gente sai, né, 10h23, esperar bater ponto, né? No tempo que a gente tinha mais presencial. E aí nós 4 professoras de carro, uma delas dirigindo, fomos lá, pegamos a estrada nova lá, 488. 448. 448, sempre troca as bolas dos números ali, né? Mas não. Assim, daí, né, rouba o fio, né? Você sabe que rouba os fios, é tudo uma parte escura, uma parte clara. De repente, começa um barulho no carro e ela dirigindo, tal, achou que não sabia o que era, nós paramos, tinha furado um pneu. Na 448. Ninguém, na 448, nobody, né? Assim, no escuro. A 448, gente, é um banhado de um lado. Do lado, do outro. exatamente. E não tem luz no meio que Nada. roubam os fios. Aí a sorte que aonde nós estávamos tinha luz. Então ela conseguiu estacionar num acostamento que não existe, né? Então nós paramos ali. E aí pensamos, ninguém sabia trocar pneu. Nenhuma delas sabia, eram 4, nenhuma sabia trocar pneu. Daí, putz, Nem a motorista. nem a motorista, muito menos a motorista, só sabia dirigir. E lá, né, já 15 para as 11, 10 para as 11, sei lá, e nós lá. Daí uma falou assim, não, vamos ligar para a polícia rodoviária aqui de São Leopoldo. Tá, achamos o número e eu liguei. Daí eu liguei assim, olha só, nós somos 4 professoras da Unicinos, furou o nosso pneu, nós estamos assim, 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 a gente sabia mais ou menos a localização e tal. E daí os rapazes, não, nós vamos passar aí para ver o que a gente pode ajudar. Ok, daí eles vieram. Não, porque ela tinha ligado já para seguro, o seguro só daqui a 1 hora que apareceria. Quer dizer, 1 hora do seguro significa umas 3 que a gente fica esperando, né? Sim. Aí chegou, realmente, eles chegaram rapidinho, chegaram lá super educados, queridos. Só que eles disseram assim, olha, gurias, a gente não pode trocar pneu para vocês, a gente não tem essa autorização. A gente vai poder ficar aqui um pouco, de repente a gente sai, a gente volta e fica aqui controlando. E nós lá conversando, daí um já disse, não, que a minha tia, minha avó, sei lá quem, era professora da Unicinos, o outro tinha uma que estudava, daí uma professora de português já conhecia a amiga dele, já Meu ficamos Deus. naquele papo, quando nós vimos, eles trocaram nosso pneu, por isso que eu digo que é um perrengue de final feliz, trocaram o nosso pneu, nos deram conselhos, porque eu nem sabia que as steps hoje são menor que o pneu normal. Ó, só andem 200 quilômetros com esse pneu, depois vocês trocam esse pneu. E saímos de lá numa boa, rindo, que nem umas loucas, né? Porque graças ao Unicinos, eles trocaram até o nosso pneu, porque senão estava até hoje parada lá na estrada. Gente, relacionamento É tudo nessa vida. Reputação. Reputação. É verdade, isso é verdade. Eu tenho Viu, toda ó? certeza disso. Tivemos até uma aula de relações públicas nesse perrengue aí, ó. Não era com as colegas de RP, mas o trabalho todo foi de RP para Exatamente. convencê-los Isso de aí. trocar o nosso pneu, nos Muito largar. bem. Ainda bem que a Nadege... Olha, a Nadege... Se a Nadege tivesse... Nós somos só 4 professoras. Não teria acontecido. Não. Nem sei se eles iriam lá. Se não tivesse essa marca, Realmente, né? Essa realmente. instituição forte. E foi por uma trás. luz na minha cabeça, porque eu peguei o telefone, nós somos 4 professores da Unicinos, porque não sei nem por que eu falei aquilo, não foi de propósito, mas foi a luz, assim, que se não tivesse dito que era da Unicinos, eu estava até hoje lá esperando que alguém trocasse os pneus. Ou não, né? Ou não. Ou não estaria. Eu não ia ter nem pneu. Nem estaria aqui mais hoje em dia. Sabe aquele Que horror. contos da noite e tal? Ah. Seria, né, a morte macabra. Ai, que horror. Ai, que horror. Poli. 4 professores da Unicinos. Aí Pegar os patuá aqui, ó. É porque, gente, vocês têm noção de que é aquela estrada do parque. Não, Às e 11 se da hoje... noite. E se hoje é difícil, quando aconteceu isso, eu acho que era um pouco pior, não era? foi logo no nada, início, já era foi tudo É. mato mesmo, era tudo mato. Não tinha nada. Era tudo mato. Era Nossa, tudo falando mato. agora, parece que, né, tipo assim, não existia área urbana, falando desse jeito. Não é pra tanto, gente. Certo que a Nadege nos conta histórias mais antigas, mas não é pra tanto. Bom, gente, então é isso. Contamos os nossos perrengues aqui. Acho que até foi tranquilo nossos perrengues, né, Nem foram perto. tão tristes, né? Não foram, Não. né? Não. É que depois que passa, né? Depois Isso, que passa, é. só vira uma história engraçada. Uma história verdade. engraçada, Vira um né? podcast.
Tudo. Vira podcast, tudo é aprendizado. Então é isso, gente. Acho que depois de tanto perrengue, a gente vai arranjar uns amuletos a mais, né? Para aguentar firme aí até o final do ano, que agosto não passou ainda. Esse episódio não vai ao ar em agosto, mas a gente ainda está em agosto, então vamos ver, né? E a gente espera vocês lá nas nossas redes para comentar e curtir a prosa de hoje. A gente agradece as profs por terem voltado. Obrigada à nossa equipe da Jex, o pessoal do estúdio aqui da TV de Poa. E se você também tem um perrengue para contar pra gente, a gente vai adorar saber. Perrengue é sempre bom, principalmente quando não é com a gente, né? É ótimo. Então é isso, gente. E aproveitando para dizer que agora, além do YouTube, vocês podem aproveitar o nosso material, desse nosso conteúdo muito legal, no Spotify, ok? Beijos e até o próximo Relaxe Tchau, Prosa. gente. Tchau.